Olá, sou a Priscila Lambach e hoje nós vamos falar sobre 10 passos para tornar o seu filho ainda mais inteligente. É comprovado cientificamente que algumas coisas que a gente trabalha com os nossos filhos podem ajudar muito a que eles sejam cada vez mais inteligentes. A primeira delas é que eles façam aula de música. Os instrumentos, a música, o tempo, a questão dos compassos, a música ela é muito matemática, muito lógica, além de ser artística, né? Então a música é comprovado que quanto mais a criança entra em contato com essas habilidades, ela tem um índice melhor de desempenho no teste de QI, além de ser muito vantajoso para a aprendizagem. O segundo passo, que auxilia muito, é o exercício físico. Muitas vezes o exercício está associado à não inteligência, como se algo motor não estivesse relacionado com o cognitivo. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, fazer exercício auxilia muito com que a criança tenha disciplina, que ela tenha um momento de relaxamento e exercitando o corpo, ela consegue se desenvolver muito mais. É comprovado que crianças que fazem exercício físico têm um rendimento 20% maior nas disciplinas. E se ela se mantém nos exercícios por aproximadamente 3 meses, de uma maneira constante, isso provoca resultados maravilhosos por um longo período de tempo. Isso acontece porque o exercício auxilia o fluxo sanguíneo cerebral, então aumenta a capacidade de memória e a inteligência da criança. O terceiro ponto que pode ajudar muito é ler junto com as crianças e não somente para as crianças. Nós temos aquele vício de ler para elas, contar história, sempre. Isso é muito bom, porém é muito legal também ler junto com elas. Aquele momento da historinha, na hora de dormir, se o pai e a mãe, junto com a criança, instigarem o interesse pelo livro, se atentarem àquelas palavras, não só mostrar a figura, ler rápido e passar. Conversar sobre aquilo, permitir com que a criança também leia um pedaço da história ou a história inteira, vai depender muito da faixa etária. Reconhecimento de palavras novas, muitas vezes eles estão começando a ler, então eles param em uma palavrinha desconhecida, então o pai pode ajudar, chamar atenção, depois conversar mais sobre essa história e desenvolver habilidades dentro delas. Um quarto aspecto fundamental que é pouco explorado pela gente é o sono. O sono ele é muito importante para a aprendizagem. Então, é super comprovado que depois que a gente estuda muito, uma boa noite de sono é que vai ajudar a gente a acomodar esses conceitos que a gente aprendeu. Por isso, às vezes há tanta resistência por parte dos educadores com que os adolescentes, principalmente, estudem de madrugada, que é um hábito muito comum entre eles, mas não seria o mais adequado para a maioria das pessoas. O sono, ele é importantíssimo, fundamental. Há uma pesquisa com os alunos de Rhode Island que comprovaram que 15 minutos de sono fazem muita diferença. Cada 15 minutos a mais que cada um dormia, o desempenho era melhor. Então eles diziam que um aluno nota A dormia, vamos dizer, 45 minutos a mais do que um aluno D. Então, do A para o B, para o C e para o D, de 15 em 15 minutos, ia mudando o desempenho deles de acordo também com o sono. Um quinto aspecto é a disciplina. Nada vem do nada. O esforço, ele é muito importante para que a criança possa se desenvolver. E a disciplina é um hábito criado. Ele é adquirido dentro da família, incentivado pela família, pela escola. E a perseverança e a paixão envolvidas na disciplina auxiliam as crianças a atingirem seus objetivos. Se desde cedo ela conseguir se organizar para atingir seus objetivos, isso certamente vai perdurar durante toda a vida dela. O sexto ponto é aprender fazendo, não aprender vendo. Então, há todo um estudo da pirâmide da aprendizagem, outros estudos também, que demonstram que entre ver e ouvir e fazer, um seria 30% de aproveitamento e o outro 70%. Ou seja, aquilo que eu somente vejo num programa de televisão, eu consigo absorver 30%. Já o tempo que eu levo discutindo, elaborando e criticando aquilo que eu assisti são 70%. Então, se a gente dedicar a cada aprendizagem, formal ou informal, um tempo para refletir sobre ela, é ali que a gente vai conseguir o melhor aproveitamento desse conteúdo. O sétimo ponto
que pode ajudar o seu filho a ser ainda mais inteligente é a alimentação. Tem hora certa para cada comida. Então, o açúcar, por exemplo, a gente sabe, na prática isso é muito visível, que deixa as crianças muito agitadas. Então, o açúcar, ele pode existir na alimentação, não precisa ser banido, existe uma dieta restrita. Mas o açúcar, ele pode aparecer antes do momento da lição de casa ou do estudo, do que antes de dormir. Porque se a criança ingerir um grau alto de açúcar antes de dormir, ela não vai conseguir encontrar esse relaxamento no momento adequado para poder pegar no sono e descansar quando ela mais precisa. O 8º ponto é a felicidade. A felicidade sempre vai ajudar o seu filho a ser ainda mais inteligente. Porque a gente sabe quando a gente está bem com a gente, com o que a gente está fazendo e está usufruindo da vida, a gente consegue um melhor desempenho em tudo. O 9º ponto é o ambiente. Os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas da nossa família, todas elas influenciam muito. Então, se a gente tiver um ambiente positivo, propício à aprendizagem, a criança e todo mundo pode ser mais inteligente. Existe um estudo bem legal que diz que para você ajudar o seu filho a se dar bem na universidade, isso falando dos Estados Unidos, coloque-o no quarto junto com uma pessoa muito inteligente e muito estudiosa. Então, se você estiver junto com alguém que tenha interesses, que tenha vontades, que estude, a chance de você fazer o mesmo ela é muito maior. Esse é o famoso poder da influência. A influência tanto para o positivo, tanto para o negativo. Por isso que a gente precisa sempre ficar atento com o lugar que a criança está, que escola ela está, o tipo de amigo, os vizinhos, a família. E o 10º ponto, super importante, é acredite no seu filho. Acreditando no seu filho, no potencial que ele tem, insistindo em congratulá-lo nos momentos de conquista, é a grande receita do sucesso. Espero que vocês tenham gostado dos 10 passos que podem ajudar o seu filho a se tornar ainda mais inteligente. Muito sucesso para vocês, para suas famílias. Eu convido vocês a assistirem o meu último vídeo sobre déficit de atenção. Espero que vocês curtam. Se curtirem, deem um like, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!